E praticamente todos os dias, apesar de eu chegar aqui neste canal sempre elogiando o Grupo City e a sua SAF, e tem que ser elogiado mesmo, mas quando eu faço algum tipo de crítica pontual, eu recebo críticas de alguns torcedores do Bahia que não entendem os motivos da crítica e acaba jogando na minha cara que eu sou esporte, que o Popote isso, o Popote aquilo, aí falam, comparam as contratações do Bahia com as contratações do Sport, quando o Bahia está cheio da grana e gastou mais de 400 milhões de reais em contratações desde 2023 até hoje, e o Sport não chega nem perto disso, né? O Bahia gastou quase 500 milhões em contratações, isso porque ainda não estou contabilizando o Alejo Vélez, que dizem que vai custar ao Bahia 56 milhões, e os jogadores que podem chegar nessa janela de transferência, tá? Mas a verdade é uma só, o Vitória foi lá com um tiro certeiro, parece que trouxe um atacante jovem, promissor, no estilo Grupo City, melhor do que os atacantes que o Grupo City trouxe para o Bahia até o momento. E o Vitória informou nas suas redes sociais, né? O Esporte Clube Vitória confirma a contratação em definitivo do atacante René, com vínculo válido por 3 anos. René é do Leão. René custou 6 milhões de reais ao Vitória. 1 milhão de euros. Agora diga-me sinceramente, dinheiro de pinga para o Bahia. Como é que o Bahia não vai atrás de um jogador como esse? Mas não, por outro lado, o Bahia vai atrás de quem? O William José, final de carreira, foi buscar Everaldo 2 vezes, trouxe Everaldo em 2023, achou pouco, foi buscar Everaldo este ano ao Fluminense, o Fluminense levantou as mãos para o céu da besteira que tinha feito quando contratou Everaldo ao Bahia. Trouxe Arthur Salles, um garoto que ninguém nunca tinha ouvido falar, apesar de que, ninguém basicamente nunca tinha ouvido falar do René também, né? Foi um tiro no escuro que o Vitória deu, que deu muito certo. Ou será que o Vitória foi competente? Foi buscar aquele moreno, cara, que eu esqueci o nome dele, morenão, alto, forte, que, na minha opinião, fraco, gente, fraco. Entre outros, né? Mas a verdade é que neste ano de 2026, um atacante do Vitória está dando um banho nos atacantes do Bahia. Eu vou isentar apenas o Del dessa responsabilidade, mas o senhor William José e Everaldo deveriam ter vergonha na cara. Destaque do Vitória: René supera sozinho números dos atacantes do Bahia em 2026. E aí vocês estão vendo números do René, não é? Pelo Vitória são 18 jogos, 10 gols e 1 assistência. Pela Portuguesa, são 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. O total neste ano são 29 jogos, 17 gols e 3 assistências. Já os atacantes do Bahia, William José, 28 jogos, 8 gols e 3 assistências. Everaldo, 21 jogos, 6 gols e 2 assistências. E Del, 14 jogos, 4 gols. O senhor William José e o senhor Everaldo não se podem queixar de oportunidades, tá? Praticamente os dois têm a mesma quantidade de jogos. Claro que Everaldo deve estar contabilizando também algum jogo pelo Fluminense, coisa desse tipo, né? Mas, mesmo assim, Everaldo tem quase a mesma quantidade de jogos, de partidas disputadas que o William José, que na minha opinião é o titular, né? Eu ainda considero o William José melhor do que Everaldo, apesar de que eu acho que Everaldo, se não me engano, Everaldo é um pouco mais jovem, né? Mas eu considero o William José ainda melhor do que o Everaldo. Tá? Ah, me lembrei agora o nome do jogador, Estupiñán, aquele morenão alto tal. Pra mim, gente, desculpa, fraquíssimo. Se realmente se fosse um jogador bom, um jogador de qualidade, ele tinha ficado no Bahia, gente. O Bahia pegou por empréstimo e quando terminou o empréstimo fez, vaza. Das duas, uma. Ou o clube de origem do jogador queria vender muito caro e o Bahia fez, não. Ou o Bahia realmente não quis ficar com o jogador. Fraquíssimo. Verdade seja dita, gente, de 2023 para cá, o Bahia pecou em 2 posições. São 2 posições claves que o Bahia Grupo City faz questão de sofrer porque não quer abrir o bolso, não quer soltar a grana, que é o ataque e o goleiro, gente. O ataque e o goleiro, o Bahia fica com situações paliativas no gol, né? Trazendo o Ronaldo para tentar
ver o que é que faz aí no lugar do Marcos Felipe, depois trazendo o Léo Vieira, porque o João Paulo não trazia confiança, aí agora o João Paulo foi embora. O que é que o Bahia fez? Repatriou o Marcos Felipe, um goleiro que saiu da Bahia criticado. Assim não dá, gente, não dá para ser feliz. Se o Bahia tivesse um goleiro de verdade, um goleiro de ponta, para ser titular, e tivesse o Marcos Felipe ou o Léo Vieira, ou tivesse o Léo Vieira e o Ronaldo, ou tivesse o Marcos Felipe e o Ronaldo na reserva, ali, né, um dos três, dois dos três se revezando na reserva, por exemplo, o Bahia tem um goleiro de ponta e tem Ronaldo e Marcos Felipe na reserva. Tá bom. Tá ótimo. O Bahia tem um goleiro de ponta e tem, sei lá, Léo Vieira e Ronaldo. Ou tem Léo Vieira e Marcos Felipe na reserva. Tava ótimo. Aí sim o Bahia teria 3 goleiros de qualidade. E é isso que o Bahia tinha que ter. Para as ambições do Bahia, o Bahia tinha que ter exatamente isso aí. Goleiros de qualidade. Porque Marcos Felipe, Ronaldo e Léo Vieira para a reserva, tava ótimo, entrando aí um jogo ou outro para tapar um buraco, beleza. E o Bahia teria um goleiro titular. Mesma coisa no ataque, gente. O Bahia deveria ter um marcador de gols. O Bahia deveria ter um cara... Cara, é assim, não vou dar exemplos aqui porque às vezes os caras estão em baixa e tal, mas, por exemplo, o Bahia deveria ter um Gabigol no auge. Gabigol, quando estava no auge, fazendo gol pra caramba no Flamengo, sei lá onde. Bahia deveria ter um jogador assim. Gente. Agora, por que o Bahia não foi buscar um cara como esse? O Bahia vendo que René estava destruindo no Vitória, atropelava o Vitória, gente, ia buscar o cara lá português, já ia sondado, quanto é? Ah, não, mas o Vitória tem prioridade. Quanto é? Bruno, é 1 milhão de euros. Quanto o Vitória pode pagar? Né? O Cadu perguntava. O cara lá da Portuguesa dizia, o Vitória só pode chegar no máximo a 6 milhões de reais, que é 1 milhão de euros. Eles não têm mais. O Bahia dizia assim, dou 8, né? Dou 10. Sei lá, gente. O Bahia chegava e atropelava. O mundo é assim mesmo. Quem tem mais pode. E é futebol. Futebol é assim, gente. Entende? Mas não, o Bahia fica cochilando. Aí o Bahia traz o Alejo Vélez, que vem com números um pouco contestáveis, mas vamos esperar o jogador chegar no Bahia e vestir a camisa, né? Que às vezes o cara vem do futebol do Uruguai, da Argentina, não sei de onde, com números meio contestáveis, mas chega no Bahia e arrebenta. Pode acontecer, né? Vamos esperar para elogiar ou criticar o Alejo Vélez. Mas o Alejo custou 56 milhões de reais, gente. E a gente tem um menino do lado, no vizinho, custando 6 milhões, com 22 anos, que é a mesma idade do Alejo, né? O Alejo também tem 22 anos. Mas é uma promessa que estava aqui no futebol nacional, infinitamente mais barata. E outra, não sabemos se o René, com a camisa do Bahia, não jogaria mais ou faria mais gols do que o Alejo. A gente não sabe. O René tinha que estar no Bahia para a gente saber, né? E aí você vê as contratações que o Bahia fez nos últimos anos para o ataque, né? Já na era Grupo City. Everaldo, Rafael Ratão, Kaique, Arthur Salles, o William José, Kiki Oliveira e Alejo Vélez. Eu marquei aí o William José, o Arthur Salles, o Rafael Ratão e o Everaldo, porque na minha opinião, esses jogadores nem deveriam ter pisado na Fonte Nova. Nunca deveriam ter vindo. Principalmente o Everaldo, que veio uma vez e ainda voltou. Para mim, o Christian Kiki Oliveira, beleza, vale a aposta. O Kaique também valia a aposta, jovem, vinha lá do Manchester City e tal. E o Alejo Vélez vale a aposta. O William José, já em fim de carreira. Depois, Arthur Salles, fraquíssimo. Será que o Bahia não via os números do cara lá, onde, sei lá, Bélgica, Bulgária, sei lá onde o cara jogava? Depois, Rafael Ratão, fraco também, fraco. Agora tá lá no futebol japonês, né, se não me engano, comendo a bola. Mas, meu amigo, no Japão, até eu, né? E Everaldo, que também veio do futebol japonês, mas fraco demais, gente. Grupo City dá muito vacilo, velho. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypa aqui o Nerd Bahia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.